Olá pessoal, aqui é Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje para vos falar aqui daquilo que são os meus 5 jogos preferidos de autores portugueses. Estes eu vou ordenar por ordem de preferência, mas provavelmente no futuro, à medida que vão saindo novos jogos, provavelmente eu vou falar também deles. Então aqui vamos escolher 5 jogos que eu acho que são de facto muito bons. Estão entre os melhores do mundo nesta área e vamos ver que alguns jogos são diferentes, embora exista aqui uma tendência para os jogos mais pesados, uma vez que são também as minhas preferências, normalmente, embora nem sempre seja assim e nem sempre sejam apenas jogos tão profundos e tão estratégicos que eu vou gostando de jogar, eu vou tentando variar também. Mas claramente aqui uma tendência para os jogos de estratégia, para os jogos mais pesados e para os jogos de estilo europeu, provavelmente também porque será essa o principal tipo de jogo que os autores portugueses, pelo menos com mais destaque, vão fazer. Então, vamos começando aqui pelo número 5. Aqui o número 5 para mim é o Café, aqui do Costa e do Rola, editado pela Pitágoras. Este jogo é relativamente simples, aliás, é apenas um jogo de cartas e com os cubos, em que nós vemos também aqui uma temática do café num contexto português, embora seja algo abstrato. Ainda assim, com todo esse grau de abstração, nós conseguimos ver nas ações que fazemos a implementação narrativa do jogo, temática, embora seja uma narrativa muito suave, muito subtil quase por vezes. Mas estamos a fazer aqui um jogo de otimização, de gestão de recursos, que não tem muitas interações entre os jogadores, é relativamente solitário nesse aspecto, o que permite também ser jogado a solo. Tem a grande vantagem de ser uma pequena caixa, eu gosto bastante da ilustração, e tem a vantagem de poder ser jogada solo e também poder funcionar praticamente como um jogo de introdução, apesar de ter esta complexidade e este planeamento estratégico. Portanto, aqui um bom produto. Aqui o quarto jogo, Celtae, do Orlando Sá, editado também pela Pitágoras. Eu diria que para mim é o meu jogo preferido do Orlando, mas ele vai lançar mais, portanto provavelmente vou ter mesmo que atualizar esta lista no futuro. Neste jogo entramos aqui na temática do mundo celta, embora seja um mundo imaginário e abstrato. Lá está, este mapa não é real, não é a Europa, não é nenhum sítio em particular, é um sítio imaginário também que liga à cultura celta e à mitologia celta, e nós vemos aqui um jogo de controle da área, de gestão de cartas, de gestão de ações, em que vamos combinando diversos recursos e diversas habilidades que nos vão permitir fazer mais ações e cada vez melhores no tabuleiro, com um sistema de pontuação muito interessante e que resulta da interação entre os jogadores. Claramente um jogo com bastantes interações, que parte aqui do abstrato para criar um jogo espacial e um jogo onde conseguimos ver a narrativa, embora a narrativa aqui pudesse funcionar para outro tipo de jogo, mas eu diria que até está bem implementada nesta noção de o desenvolvimento das várias digamos, classes ou estratos sociais da sociedade celta, em que eles vão contribuir para o desenvolvimento da nossa facção, em que temos estes tabuleiros individuais que vão registando o nosso processo e o nosso progresso naquilo que estamos a fazer de melhor, sendo aqui sempre com a ameaça romana como algo a combater, sendo que não é um combate direto, é mais como uma resolução de uma ameaça através da quantidade de recursos que podemos mobilizar para ela, mas também aqui um jogo em que as cartas têm também várias habilidades, em que podemos fazer realmente verdadeiros combos e combinações entre o que fazemos, sendo bastante satisfatório nessa experiência. Portanto, aqui um jogo que também pode ser jogado a solo, tem um modo solo muito interessante e que também está muito bem ilustrado. Também uma caixa que chama à vista, embora possa ser, eu já tinha referido isto, algo enganador até no tipo de jogo que é, porque quando pegamos nisto não temos bem a certeza que tipo de jogo será, e eu até diria que até aspira mais a um jogo de guerra, mais de conflito direto, que de facto depois não é, acaba por ser um Eurogame. Depois, o número 3 é o Madeira, e eu só tenho isto porque não tenho nenhuma versão de Madeira, não tenho o jogo, estou à espera do Kickstarter, como muitas outras pessoas, e temos praticamente a certeza que ele não vai acontecer, portanto eu vou ter que tentar encontrar uma cópia. Aqui o Madeira, o jogo do Paulo Soledade e do Nuno Bisac Sentieiro, editado pela What's Your Game, como já sabemos teve problemas e nem sabemos se vai continuar a existir enquanto editora, mas este jogo é fantástico, em que estamos aqui a gerir o desenvolvimento, o povoamento, o desenvolvimento económico e cultural da Ilha da Madeira, aqui no século XV, ou a partir do século XV, em que vamos ter
áreas de elevada interação entre os jogadores, sempre com um contexto de incerteza associado aos dados que estão alocados. Vamos gerindo recursos, vamos desenvolvendo habilidades, vamos ganhando mais poder naquilo que fazemos, vamos controlando áreas que nos desbloqueiam, lá está, mais habilidades e mais recursos, em que vamos tentando pontuar, sempre tentando evitar os piratas, num jogo com elevada complexidade, um verdadeiro jogo estratégico, que já entra aqui nos Eurogames mais pesados e que tem muito boa classificação internacional, embora tenha sido afetada por este problema do Kickstarter, mas eu diria que é um jogo também muito, muito interessante e tenho imensa pena de não o ter na minha coleção, porque acho que é uma das grandes criações de autores portugueses. O número 2, dos mesmos autores e da mesma editora, é aqui o Nippon, que eu gosto mais do que o Madeira, porque me dá a sensação aqui de estar a criar um verdadeiro motor económico com elevadíssimas interações que nos restringe, que nos cria limitações. Este mecanismo dos especialistas que vêm trabalhar nesta alocação de trabalhadores já está muito bem feita. O sistema económico reinicia as várias habilidades que vamos poder combinar, as habilidades das fábricas, mas sempre com a sensação que estamos sempre no limiar dos nossos recursos, portanto uma economia muito bem estruturada. Portanto, Nippon fantástico, gosto bastante da capa, embora depois as ilustrações no interior sejam um pouco mais pobres, ou seja, parece que não combina com a riqueza visual da capa, mas o jogo, enquanto o jogo, funciona muito bem e, lá está, como o Madeira, infelizmente, é muito difícil de encontrar este jogo só comprando usados e os preços são absurdos. Portanto, Nippon, um grande jogo do Paulo e do Nuno. E, por fim, o meu jogo preferido é o Lisboa, do Vital Lacerda. Aqui, aquilo que me parece uma obra-prima do design de jogos, com um tema que nos diz muito, da nossa capital, do terremoto, muito bem ilustrado, design gráfico muito bom, ajuda a entrarmos no tema e na narrativa, na minha perspectiva, embora seja um jogo abstrato, com uma tendência grande para o abstrato e estes jogos estratégicos, mas mesmo com toda essa dimensão abstrata, mais porque acabamos por ver os sistemas a funcionar, quase como os mecanismos de um relógio, mas mesmo assim, apesar de toda esta tendência para a abstração, que é típica neste tipo de jogos, este jogo consegue passar este contexto e eu tenho a sensação que estamos quase a entrar nesta época. Mecanismos matemáticos muito interessantes a representar, por exemplo, o fator da destruição da Baixa Pombalina, o modo como a vamos limpando, como vamos pontuando, como vamos construindo, os edifícios públicos, os papéis aqui na gestão política, a influência religiosa, a dimensão económica daquilo que podemos trocar e como se afetam os preços e a disponibilidade para poder fazer as habilidades, a gestão das cartas, muito interessante, e os nossos tabuleiros individuais também aqui a contribuírem para criar esta dinâmica de jogo que eu acho que é muito, muito bom. Gosto muito do jogo. Infelizmente não tem ido muito à mesa e infelizmente também um jogo muito caro. E isto também é um problema considerável. Neste momento o Vital Lacerda trabalha aqui para a Eagle Griffin Games. Aqui, claro, ilustrações e arte no tool, mas estes jogos claramente apontarem para um mercado de especialistas, provavelmente um mercado mais norte-americano, que tem muito mais capacidade financeira que nós, o que leva a que estes jogos andem já na casa dos 200 euros, o que para nós em Portugal é incomportável e torna muito difícil poder ter acesso a estes jogos, o que nos leva a ter que escolher muito bem qual vamos. Eu escolho aqui o Lisboa. Portanto, este é o meu preferido autor e eu acho que é uma obra-prima de game design. E pronto, se foram estes os 5 jogos para mim preferidos dos vários autores portugueses, com certeza vão haver atualizações deste top, ou vou fazer continuidades dele no futuro, e espero que tenha sido útil também para divulgar aqui estes jogos que eu acho que são maravilhas do design de autores portugueses e felizmente há cada vez mais. E por isso acho que merecem ser destacados e enquanto autores são excelentes pessoas, conheço todos pessoalmente e claro que os seus produtos estão também excelentes. Então vá, obrigado, Deus.
ilustrada, portanto eu gosto bastante destas. Eiffel para a Eiffel